Rede Mulher de Televisão, uma empresa do grupo Roberto Montoro de Comunicação. 24 horas no ar. Jovem, venha fazer conosco seu segundo grau no Colégio Naval. Inscrições abertas até 18 de agosto. Seu futuro é a Marinha do Brasil. Minha amiga, hoje nós vamos conversar com vocês sobre uma coisa que incomoda muito vocês, que é a questão da dor lombar, da dor nas costas. E é incrível, você sabe que essa questão da dor nas costas em mulheres, particularmente mulheres jovens, começou a ficar mais frequente, começou a molar, a incomodar mais as mulheres, depois que as mulheres adquiriram o bom hábito de fazerem exercícios físicos, seja através de ginástica, seja através de esportes, não é? Porque era muito mais frequente no homem, que se movimentava muito mais. E hoje passou a ser mais frequente, ou quase tão frequente, nas mulheres. E a principal causa de dor lombar, de dor nas costas, não é a osteoporose, como vocês podem estar pensando, não é o reumatismo, como vocês podem estar pensando, é a hérnia de disco. A hérnia de disco é uma patologia extremamente desagradável, uma patologia que incomoda muito, uma patologia cujo tratamento ainda é um pouco instável. Existem formas de se tratar clínicas, existem formas de se tratar cirúrgicas. Cada vez mais a gente está tentando fugir daquelas formas cirúrgicas que são extremamente violentas e ficar nas formas clínicas, mas muitas vezes o resultado não é bom, tem que se ir para um tratamento cirúrgico. Mas existe também a prevenção, existe também as formas de você evitar que você tenha uma hérnia de disco. Então, para conversar com vocês sobre essa questão, que está ficando mais frequente nas mulheres agora e também nas mulheres jovens, para que você não fique pensando que tudo que é dor nas costas é osteoporose, que a osteoporose está um pouco na moda aí, até porque as companhias farmacêuticas querem vender muito estrógeno e acabam colocando na cabeça das mulheres que osteoporose é causa de todas as dores nas costas. Não, não é. Tem muitos outros fatores que causam dores nas costas e é por isso que eu trouxe aqui o Dr. Álvaro Cebrián de Almeida Magalhães, que trabalha no serviço de radiologia, ele é professor do serviço de radiologia do Hospital das Clínicas e que tem desenvolvido muito essa metodologia de diagnóstico da osteoporose, da hérnia de disco. Você vê como é que é, né? Eu sou ginecologista, penso em osteoporose, mas a gente precisa pensar também na hérnia de disco. Tem desenvolvido muito essa metodologia de diagnóstico da hérnia de disco e também desenvolvido algumas metodologias de tratamento da hérnia de disco. Mas, acima de tudo, vai contar para nós, vai contar para vocês como é que é essa história, o que é. Porque o primeiro passo para você prevenir ou para você se tratar adequadamente é você saber o que é essa tal hérnia de disco que incomoda tantas pessoas, inclusive, seguramente, a muitos maridos das mulheres que estão nos ouvindo. Então, eu quero agradecer o meu amigo Álvaro, que está aqui conosco, e desde logo pedir a ele para explicar um pouco para as nossas telespectadoras o que é exatamente essa coisa da hérnia de disco, meu caro Álvaro. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao professor Pinotti por esse honroso convite de estar participando aqui do seu programa Saúde da Mulher.
Professor, nós temos um vídeo. Eu bom. trouxe o vídeo. Quando o senhor achar interessante mostrar o vídeo, o senhor pode pedir. Você que sabe, se você acha que para essa pergunta seria interessante então, a gente ir falando se nós junto com o disco. Pôr o vídeo agora, não é? Ó, caiu Isso, então, esse é um esquema que mostra a função da coluna. A coluna, ela tem tanto uma função como de suporte de peso, como de locomoção. E algumas vezes, quando se vai fazer alguma função, se sente algum movimento, você pode sentir alguma dor nas costas. Nós podemos voltar a continuar o vídeo, que vai mostrar então como é o disco. O disco, ele é composto de duas partes, uma parte mais central e uma mais periférica. E nós temos esse esquema, está mostrando a composição da coluna vertebral. Existe uma porção superior, que é a cervical, uma média, que é a dorsal, e a lombar, que é a mais responsável pelas dores nas costas, e uma outra, que é a sacral. O disco, ele tem, portanto, uma função de impacto, ele absorve o impacto. E nós estamos vendo agora, mostrando as raízes nervosas que passam ali do lado, e eventualmente uma hérnia de disco vai provocar uma compressão dessa raiz. Isso. Isso que leva a dor, Aldo. É isso que leva a dor. A principal função do disco é ser um amortecedor da coluna. No dia a dia, quando a gente anda, quando a gente corre, o disco tem a função de absorver. E podemos continuar com o vídeo, se o senhor achar interessante? Acho que sim, porque está sendo bastante didático esse vídeo. Vamos lá com o vídeo de novo. O vídeo vai mostrar então agora o que faz a hérnia de disco. Então nós estamos vendo uma raiz nervosa, um esquema de como pode ser a hérnia pode ser uma hérnia contida, que dá para ser feito tratamentos mais conservadores, ou ser uma hérnia fragmentada, como é o caso que está sendo mostrado. Quando nós temos, então, uma hérnia, o disco é o que está entre as duas vértebras? Isso. Aquela coisa um pouco mais vermelha, não é isso? E aí, em vermelho, é a hérnia comprimindo saindo para trás nervosa. E comprimindo a raiz nervosa que estaria passando ali. Né? Acabaram os vídeos. Bom, acho que ficou bastante didático essa demonstração do Dr. Álvaro. Ou seja, o que é a hérnia? É a saída daquele disco entre as duas vértebras para trás, onde passam as raízes nervosas, e comprimindo aquelas raízes nervosas dá dor. Agora, a dor não é constante, a dor se faz em geral com os movimentos, não é isso, Álvaro? Isso, e normalmente os pacientes, as pessoas que, mesmo que tenham hérnia de disco, elas podem passar um longo período sem ter dor. E tem eventualmente algum episódio de dor, e faz repouso, melhora, e eventualmente num esforço mais forte, aí aquela hérnia comprime de uma maneira mais forte o nervo, e com isso então a paciente tem uma dor muito forte que obriga ela a ficar uns dias em repouso, deitada. Agora, uma das coisas que os pacientes têm medo em relação à hérnia de disco são também os métodos diagnósticos, porque antigamente era preciso injetar um contraste na coluna para fazer um exame chamado mielografia, que ia nos indicar a presença ou ausência da hérnia de disco. E isso era fundamental para a gente ter o diagnóstico. Mas hoje as coisas estão mudadas. E o Dr. Álvaro pode explicar para a gente quais são os métodos que se podem usar, não invasivos, não é, Álvaro, para fazer o diagnóstico da hérnia de disco. Bom, atualmente existem dois métodos mais usados para o diagnóstico de hérnia de disco. Primeiro é a tomografia computadorizada, que é um método mais barato. E um método excelente,
mas que já custa 2 a 3 vezes mais, é a ressonância magnética da coluna lombar. Mas os dois são igualmente bons. E pode ser feito, portanto, a tomografia computadorizada. E nenhum dos dois métodos é invasivo, ou seja, você não precisa dar nenhuma injeção, enfiar nenhuma agulha em lugar nenhum do indivíduo para fazer esse diagnóstico. E eles dão o diagnóstico correto, Álvaro? Dão o diagnóstico correto, chega de 95% de acerto diagnóstico. E o tratamento? É sempre cirúrgico ou a gente pode ter esperança de, tendo uma herniazinha de disco, tratar clinicamente sem aquelas operações enormes que se fazia antes? Na grande maioria das vezes, o que é recomendado é um tratamento conservativo, que consiste, primeiro, repouso, que pode se estender até 1 a 2 semanas, analgésico, relaxante muscular, anti-inflamatório. E se não passar com todas essas medidas, após 2, 3, eventualmente 4 semanas, a gente pode realizar alguns métodos, como injeção de esteroide no local da hérnia do disco, eventualmente injetar uma enzima no disco, que se chama quimopapaina, e um procedimento mais moderno, que não é tão invasivo como a cirurgia, é a dissectomia percutânea, que é a introdução de uma agulha no interior do disco, e essa agulha promove então uma aspiração desse disco e com isso eliminando a hérnia. Ah, que interessante, ou seja, aquela pequena bolotinha que saía para trás do disco e que comprimia o nervo é de alguma maneira absorvida por essa agulha. Isso. Se aspira uma parte do disco e se descomprime o sistema nervoso que estava sendo comprimido pelo disco. Isso, exatamente. E esses resultados são razoáveis? Sendo bem indicado, porque não são todos os pacientes que podem se submeter a esse tratamento. De cerca de 10 pacientes que têm hérnia de disco, apenas 2 vão poder fazer esse tratamento. Isso porque o ideal para esse tratamento são pacientes jovens, quer dizer, eu digo jovens até 55, 60 anos, pacientes que não tenham bicos de papagaio, que são os osteofitos, e que tenham um espaço discal conservado e que os discos estejam bem hidratados. Muito bom. Eu acho que foi extremamente importante, elucidativo, informativo, tudo isso que o Dr. Álvaro nos contou sobre a hérnia de disco. Mas eu acho que numa próxima oportunidade nós vamos ter que ter o Dr. Álvaro aqui para falar um pouco sobre a prevenção desses aspectos, que me parece também fundamental, e acentuarmos um pouco mais a questão do tratamento. Dr. Álvaro, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado a você e até amanhã.